amado pastor à frente. Nós vamos orar por ele. Seja bem-vindo, pastor. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, Deus querido, neste momento nós estamos preparados para ouvir a Tua palavra através do Teu Filho. Rogamos a bênção do Senhor sobre sua vida, que o Senhor continue a usá-lo, a guardá-lo por toda a sua trajetória nesse país, suas viagens fora do país. Ele continue sendo um servo humilde, iluminado pelo Teu Santo Espírito. Aleluia. Nós assim oramos e agradecemos a Ti pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, é uma honra para mim participar desse culto festivo de gratidão a Deus. Quero parabenizar o presbitério norte-litorâneo pelos seus 30 anos de linda e abençoada jornada. Quero me congratular com os pastores, os presbíteros, os diáconos, os membros das igrejas que compõem este presbitério e agradecer o privilégio de estar aqui nesta linda igreja. Que privilégio partilhar com vocês a palavra. Eu quero, na mesma toada daquilo que cantamos até agora, sobre a pessoa de Jesus, falar deste nome que é o nome sobre todo nome, aquele que é a razão da nossa vida, aquele que é a nossa paz, a nossa alegria, a nossa justiça, aquele que é o nosso Senhor, nosso amigo, nosso Salvador. Eu quero falar sobre Jesus. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1. E nós leremos os versos 1 a 14. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura deste texto, permita-me trazer algumas informações. Alguns estudiosos, e talvez os mais abalizados, dizem que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. Eu estou inclinado a crer que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída na história como o Evangelho de João. Este Evangelho foi escrito quando os chamados Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este Evangelho foi escrito quando todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este Evangelho foi escrito no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa que atacou virulentamente a Igreja de Cristo nos 3 primeiros séculos, uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês têm plena ciência de que, embora o Império Romano tenha dominado o mundo politicamente, não dominou filosoficamente. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Em outras palavras, para os gregos, a matéria que você vê, tange e toca era essencialmente má. E o espírito invisível e imaterial, para eles, essencialmente bom. Desta maneira, os gregos negavam verdades essenciais da fé cristã, como a criação, a encarnação e a ressurreição. Para os gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha. E se na cabeça deles a matéria era essencialmente má, então ele não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus.
Então, começa a se negar a divindade de Cristo já no final do primeiro século. Os concílios que vêm em seguida, concílio em 325, depois em 381 e 451, que tratam da divindade da pessoa de Cristo, retratam quão perigosamente essa heresia atacou a igreja. Então João escreve este evangelho para defender a fé cristã desse ataque e provar uma tese: a tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Aleluia. Sem deixar de ser verdadeiramente homem. Aleluia. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui então, na introdução deste evangelho, João como que abre as cortinas da eternidade, acende as luzes do palco da história e passa a revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E João faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Aleluia. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verdade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Amém? Quando João abre, portanto, as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de começo e prova a sua tese de início. Porque começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm certamente uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o Verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o Verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Verbo já existia. Aleluia. Portanto, o Verbo preexiste ao princípio, ao começo, à criação. Se o Verbo preexiste ao princípio, necessariamente ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o Verbo é Deus. Aleluia. Raramente você encontrará na literatura mundial um autor, numa obra, provar uma tese, e já provar a tese na primeira declaração do seu texto. Você e eu temos muita dificuldade em entender eternidade. Podemos entender um pouquinho de tempo. Por exemplo, se você conseguisse extrair de 1 milhão de anos um único dia, você não teria mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas se eu lhe perguntar, e se você extrair 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? Eternidade. A eternidade. Então isso significa que a eternidade não é tempo.
significa que você e eu temos dificuldade de entender completamente a eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e se o Verbo é eterno, então o Verbo é Deus. Ele estava com Deus, diz o texto. E essa expressão significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal e Deus é, e se o Verbo estava face a face com ele, logo o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, conforme o credo niceno: Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. E João conclui: e o Verbo era Deus. Aleluia. Não ser inferior a Deus, como pensar a Ario de Alexandria. Não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Aleluia. Então, precisamos concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, pô, então ele é Deus. Pois só ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só nos resta, portanto, fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. O Verbo é eterno, o Verbo é pessoal, o Verbo é divino. Mas no verso 2 diz que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o Verbo, nosso glorioso Redentor, estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 nos informa que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso. Esse versículo põe por terra 4 teorias falaciosas que são populares ainda hoje. Primeiro, esse versículo reprova a ideia grega de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna, eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Aleluia. Segundo, esse versículo reprova a teoria da geração espontânea. A ideia de que o mundo surgiu espontaneamente, de que o mundo veio à existência por iniciativa própria, de modo próprio. Perdoe-me da expressão: este mundo não pariu a si mesmo, esse mundo não deu à luz a si mesmo, esse mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Terceiro, esse versículo reprova a teoria do Big Bang, a ideia de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica casual. Isso porque o caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Seria até mais fácil se nós jogássemos 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo: por que nós estamos no planeta Terra? Será que nós acertamos milhares de vezes na loteria? Será que foi o acaso? Ou tem um plano? Pensem comigo: se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não foi o acaso que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso. Glória a Deus. Pensem conosco na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés nos oceanos. Se não houvesse as marés nos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta.
Não foi uma explosão casual que deixou a lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Quarto lugar, esse versículo deita por terra a chamada teoria da evolução, de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Vocês muito bem sabem que quando o nosso missionário pioneiro Ashbel Green Simonton chegou aqui no Brasil, 1859, Charles Darwin publicava nesse mesmo ano o seu livro A Origem das Espécies, em Londres, na Inglaterra. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. O próprio livro de Darwin tem cerca de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Não tem evidências. É notório afirmar que criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Aí é fé. Portanto, não há nada mais importante, penso eu, uma celebração como esta, festiva, de 30 anos de existência de um presbitério, onde igrejas têm anunciado o Evangelho, e o Evangelho é Cristo, parar e refletir sobre a grandeza insondável do nosso glorioso Redentor. Quem Ele é? Quão digno de honra Ele é? Quão magnífico Ele é? Quando o profeta Isaías estava escrevendo, e é um texto messiânico que ele escreve, lá no capítulo 40 da sua obra, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá um dia aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos.